Olá pessoal, graça e paz, um bom final de tarde, um bom e abençoado início de noite com Jesus a todos. Vamos ler hoje mais 2 capítulos das Sagradas Escrituras, o capítulo de número 19 do profeta Isaías e o capítulo 20. E em seguida estaremos fazendo a nossa poderosa e forte oração da noite. Oração nunca é demais e todos precisam de oração. Inclusive na sua casa, seus clientes, seus pacientes, seus alunos, seus colegas de trabalho, da faculdade, do curso técnico, seus colegas de academia, enfim, todos precisam de oração. E quem não quer, né, irmãos? Por isso é importante você compartilhar com quem você ama. Deixa alguém que você ama nos conhecer o canal e peça para que se inscreva aqui. Conte as suas experiências, como Deus tem te abençoado, como você tem vencido aqui a ansiedade, a depressão, como Deus tem curado o teu corpo, tua alma, o teu espírito, como você tem aprendido a servir melhor a Deus. Conta para os teus amigos, para os teus familiares. Eu tenho certeza que Deus irá te recompensar. Deus não deve nada para ninguém. Quando nós trabalhamos para Deus, o Senhor nos honra. Talvez a honra não vai chegar naquele momento que nós estamos aguardando, pensando, esperando, mas em determinado momento ela irá chegar, e quando ela chegar, ela irá deixar você satisfeito, feliz. E perceba, ela sempre chega no momento oportuno. Amém? Glória a Deus. Vamos então ler o profeta Isaías, capítulo de número 19. Peso do Egito, eis que o Senhor vem cavalgando numa nuvem ligeira. E entrará no Egito, e os ídolos do Egito estremecerão diante dele. E o coração dos egípcios se derreterá no meio deles. Porque farei com que os egípcios se levantem contra os egípcios, e cada um pelejará contra o seu irmão, e cada um contra o seu próximo, cidade contra cidade, reino contra reino. E o espírito do Egito se desvanecerá no seu interior, e destruirei o seu conselho, e eles consultarão aos seus ídolos e encantadores, e aqueles que têm espíritos familiares e feiticeiros. Entregarei os egípcios nas mãos de um senhor cruel. Importante fazer algumas marcações. Eu sempre peço para você ler com marca-texto, ler com canetas, com papel do lado. Eu estou sempre assim acompanhado, tá? De caneta, papel, você percebe que eu vou marcando, vou ali procurando fazer com que fique mais fácil, mais claro, depois das minhas consultas ao que eu li. Faça isso você também, amém? Não esquece, deixa o teu like profético aí, é importante, tenho certeza que Deus vai te abençoar. Não vai embora, eu quero orar por você, quero orar pela tua casa, pela tua família, ok? Vai ser bênção. Entregarei os egípcios nas mãos de um senhor cruel e um rei rigoroso. Estamos no profeta Isaías, capítulo 19, versículo de número 4. Vamos ler até o capítulo 20 e em seguida estaremos orando. Entregarei os egípcios nas mãos de um senhor cruel e um rei rigoroso os dominará. Diz o Senhor dos exércitos, e secarão as águas do mar e o rio se esgotará e ressequirá. Também os rios exalarão mau cheiro, e se esgotarão e secarão os canais do Egito. As canas e os juncos murcharão, a relva junto ao rio, junto às ribanceiras dos rios. E tudo que foi semeado junto ao rio secará, será arrancado e não subsistirá. E os pecadores gemerão e suspirarão todos os que lançam anzol ao rio. E os que estendem rede sobre as águas desfalecerão. Envergonhar-se-ão os que trabalham em linho fino, e os que tecem pano branco, e os seus fundamentos serão despedaçados.
Todos os que trabalham por salário ficarão com tristeza de alma. Na verdade, são loucos os príncipes de Zoan. O conselho dos sábios, conselheiros de Faraó, se embruteceu. Como, pois, a Faraó direi, sou filho de sábios, filho de antigos reis. Onde estão agora os seus sábios? Notifiquem-te agora, ou informe-te sobre o que o Senhor dos Exércitos determinou contra o Egito? Loucos tornaram-se os príncipes de Zoan, enganados estão os príncipes de Note. Eles fizeram errar o Egito, aqueles que são a pedra de esquina das suas tribos. O Senhor derramou no meio dele um perverso espírito, e eles fizeram errar o Egito em toda a sua obra, como o bêbado quando se resolve no seu vômito. Olha aí como que é forte, tá? Que Deus afaste de nós todo o espírito que vem para causar divisão. Estão entendendo que é um espírito que começa a agir para causar divisão, que começa a atentar um, atentar outro, até que todos comecem a se degradarem, se destruírem. Está repreendido de toda a equipe, de toda a assessoria, da tua loja, do teu salão, da tua empresa, da tua instituição, do teu lar. Eu repreendo todo espírito que promove a discórdia, o desentendimento, a falta de compreensão, de alinhamento. Eu repreendo do meu lar, da IAEV, eu repreendo entre os oficiais, entre as equipes, entre os líderes. Eu repreendo em tua vida, em nome de Jesus, todo esse espírito maligno. Toda a sua ação é cancelada e anulada. Capítulo 19 do profeta Isaías, versículo 15. E não aproveitará ao Egito obra alguma que possa fazer a cabeça, a cauda, o ramo ou o junco. Naquele tempo, os egípcios serão como mulheres, tremerão e temerão por causa do movimento da mão do Senhor dos Exércitos, que há de levantar-se contra eles. A terra de Judá será um espanto para o Egito. Todo aquele a quem isso se anuncia se assombrará por causa do propósito do Senhor dos Exércitos, que determinou contra eles. Naquele tempo haverá 5 cidades na terra do Egito, que falarão a língua de Canaã, e farão juramento ao Senhor dos Exércitos, e uma se chamará Cidade de Destruição. Naquele tempo o Senhor terá um altar no meio da terra do Egito. Uma coluna se erigirá ao Senhor junto da sua fronteira, servirá de sinal e de testemunho ao Senhor dos Exércitos na terra do Egito, porque ao Senhor clamarão por causa dos opressores, e ele lhes enviará um salvador e um protetor, que os livrará. E o Senhor se dará a conhecer ao Egito, e os egípcios conhecerão ao Senhor naquele dia, e o adorarão com sacrifícios. Aleluia, bendito seja Deus. Bendito seja o Senhor. Meu Pai, olha isso, é forte, hein? Isaías, capítulo 19, versículo 21. E o Senhor se dará a conhecer ao Egito, e os egípcios conhecerão ao Senhor naquele dia, e o adorarão com sacrifícios e ofertas, e farão votos ao Senhor, e os cumprirão. Meu Deus, será que você vai pegar o que eu peguei aqui? A manifestação da graça sobre os egípcios. Se você pode, por favor, marca na sua Bíblia, é muito importante que você marque esse versículo, a graça de Deus se manifestando no Antigo Testamento, a graça de Deus se manifestando para os egípcios, povo sem pacto. Se você puder aí escrever a graça de Deus se manifestando. Meu Pai, que coisa forte. Obrigado, Deus, por manifestar a sua graça. Vamos lá, então, para concluir. E ferirá o Senhor ao Egito,
ferirá e o curará. E converter-se-ão ao Senhor e mover-se-á as suas orações e os curará. Meu Deus do céu, gente. Meu Deus do céu, gente. Aleluia. Olha que coisa tremenda. O versículo 22. Meu Deus. O glória. Você tem um glória aí para dar para Deus? Pode entregar o seu glória a Deus, seu glória a Jesus. Naquele dia haverá a estrada do Egito até a Síria. E os sírios virão ao Egito, e os egípcios irão à Síria. E os egípcios servirão com os sírios. Naquele dia Israel será o terceiro com os egípcios e os assírios. Uma bênção no meio da terra. Eita, meu Deus, olha a promessa aí do grande Deus. A promessa que essas nações se unirão. Manifestação da graça, meu Deus. Vai escrevendo aí, irmãos. Eu vou escrevendo aqui, vai se tornando um novo sermão, uma nova mensagem, um novo ensinamento para poder passar para os senhores. A revelação é tremenda. Olha isso, porque o Senhor dos Exércitos os abençoará, dizendo: bendito seja o Egito, meu povo, e a Síria, a obra da minha mão, e a Israel, a minha herança. Olha isso, que tremendo, Deus dizendo que todas as coisas são feitas por Ele, irmãos, em todas as situações, circunstâncias nas quais e das quais conhecemos, tanto as atitudes do povo do Egito, como as atitudes do povo da Síria. Todas estão dirigidas no comando, no controle do nosso Deus. Uau! Tem glória para dar para Deus ainda? Tem glória para dar para o Senhor? Vamos então ler o capítulo de número 20 para orarmos. No ano em que Tartã, enviado por Sargon, rei da Síria, veio a Asdod e guerreou contra ela e a tomou, nesse mesmo tempo falou o Senhor por intermédio de Isaías, filho de Amós, dizendo: vai, solta o cilício de teus lombos, descalça os pés dos teus pés. E ele assim o fez, indo nu e descalço. Então disse o Senhor: assim como meu servo Isaías andou 3 anos nu e descalço, por sinal e prodígio sobre o Egito e sobre a Etiópia. Curiosidade, curiosidade bíblica. Você já tinha ouvido falar que o profeta Isaías profetizou nu e descalço? Imagina a loucura. Imagina se isso acontece hoje. Eu vou até deixar você refletindo sobre isso. Amém? Imagina, com coisas simples já se escandalizam. Imagina se fosse algo tão mais sério, ao ver de muitos, como agora aqui está sendo relatado e descoberto aos seus olhos. Por isso que eu falo para lermos as Escrituras. Versículo 4. Assim o rei da Síria levará em cativeiro os presos do Egito e os exilados da Etiópia, tanto moços como velhos, nus e descalços, e com as nádegas descobertas para a vergonha do Egito. Isaías precisou viver um ato profético para que demonstrasse o que é que aconteceria com o povo. Tudo que acontece comigo e com você, eu sempre falo, é profético. Amém? Escreve aqui para deixar registrado e para saber que você chegou até aqui. O que acontece comigo é profético. É para você ajudar alguém, é para você engrandecer a Deus, é para você entender que tem um propósito e talvez você não entenda no momento, no presente, mas no futuro você vai entender. Amém? Vamos dar continuidade, só falta 2 versículos para nós orarmos. E assombrar-se-ão, envergonhar-se-ão por causa dos etíopes, sua esperança, como também dos egípcios, sua glória. Então os moradores desta ilha dirão naquele dia: vede que tal é a nossa esperança, a qual fugimos por socorro, para nos livrarmos da face do rei da Síria. Como, pois, escaparemos nós? Glórias a Deus, porque amanhã, em nome de Jesus, dia 19/10, nós estaremos lendo o capítulo 21 e o capítulo 22. Amém? Vamos falar com Deus? Pega o teu copo com água. Pai, primeiramente eu peço que o Senhor abençoe este copo com água, derrama a tua virtude, tua graça,
teu poder, Senhor, sobre este copo com água. Que a tua unção poderosa, meu Deus, abençoe homens e mulheres que aqui estão. Manifesta a tua virtude, manifesta a tua graça e que o teu poder, meu Deus, em nós possa agir, Pai, nesse início de noite. Obrigado pela leitura da Tua Palavra Sagrada, nos conduz por uma noite mais do que abençoada, nos leva à vitória, pois cremos na força do Teu poder. E assim, confiados em Ti, crendo em tudo que o Senhor fará, nós dizemos com clareza, com sabedoria, com inteligência: o Senhor, meu Pai, é o nosso Senhor, é o nosso guia, nosso protetor e provedor. Nada disso seria possível se o Senhor não fosse misericordioso, bondoso, amoroso e o Pai que o Senhor é para nós. Por isso, guarda os nossos, protege, livra, cura os enfermos, dá inteligência e sabedoria àqueles que estão à frente do seu lar, à frente da sua loja, do seu salão, à frente de uma instituição, aqueles que, ó Pai, necessitam saber lidar e tomar decisões assertivas. Que o Senhor conceda novos insights e que as revelações os faça prosseguir, não procrastinar. Eu repreendo tudo que te limita, que te paralisa, que te barra e declaro uma noite abençoada em nome de Jesus. Respira bem fundo comigo. Diga graças a Deus, a unção já está na água, beba da água. Que Deus te abençoe, fica com Jesus, tenha uma maravilhosa e abençoada noite com Jesus. Deus te abençoe, no nome do Senhor Jesus.